Programa Reverbera Humanas, o podcast de cultura e humanidades, com Marcelo Borré e Cíntia Silva. Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo Borré e quero desejar a todos bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Eu estou aqui com Cíntia, professora da Oficina da Palavra. E nós estamos abrindo o ano de 2022 com o nosso podcast para tratar de temas como consumo, arte cotidiano, política, esporte, saúde, entretenimento e outras coisitas mais. Peço desculpas inicialmente para vocês, porque eu tô saindo de um resfriado, tô com a minha voz um pouco fanha, percebo o nariz ainda um pouco sensível, mas a gente combinou de gravar hoje, sábado, sexta-feira santa, e a gente vai fazer isso custe o que custar. Não é assim, Tia? Isso mesmo, né? E para quem está chegando agora, esse aqui é o nosso programa Reverbera Humanas, temporada 2022. Esse aqui é o primeiro episódio e vai estar no feed do podcast da Oficina da Palavra, né? Depois deem uma olhada, curtam, acompanhem e conheçam outros episódios em que eu e o professor Marcelo já estivemos aqui batendo papo, sempre pegando alguma questão do momento e trazendo questões transversais também, né? E o tema de hoje é um tema importante, né? Nós vamos começar falando aqui sobre a guerra na Ucrânia, né? Dispensa apresentações, né? Estávamos falando justamente sobre isso, né? Uma guerra iniciada este ano, 24 de fevereiro, ataques de mísseis russos atingiram diversas cidades ucranianas, atingindo centenas de pessoas, né? E o professor vai começar contando um pouco pra gente, aí contextualizando, e depois a gente vai puxar os temas transversais que nos fizeram escolher essa temática hoje. Então, professor, vamos lá, vou começar, tô todo mundo sabendo, não vamos requentar a notícia, não é notícia, é tudo coisa velha, mas vamos ver o que tá ficando pra gente aí, né? Bem, Cíntia, inicialmente a gente pode dar uma contextualizada e só para ter esse começo de conversa, né? E uma compreensão da importância regional que tem o leste europeu. Então as pessoas estão analisando esse conflito sem levar em conta que aquela região pertenceu à União Soviética, que foi um dos protagonistas principais da Guerra Fria, e quando a União Soviética se desfez, assim como o chamado Bloco Socialista, alguns nacionalismos se exacerbaram, alguns nacionalismos voltaram à tona. Então, quando a gente pensa em Europa, a gente precisa efetivamente dividir o Ocidente do Oriente. E a Europa Oriental, ela tem aí o que muita gente chama de conflitos congelados, tensões congeladas, ou até tensões que estão adormecidas, mas que eventualmente acabam explodindo, como é o caso agora, recentemente, de Nagorno-Karabakh, que envolveu a Armênia e Azerbaijão em 2020, e que agora, nesse ano, inclusive talvez até em função da guerra da Ucrânia, como a Rússia era a fiel testamentária da guerra, como a Rússia está às voltas com a Ucrânia, o Azerbaijão tem colocado as manguinhas de fora contra a Armênia, né? Então você tem ali naquela região uma série de conflitos adormecidos. A própria Rússia já interveio na Ossétia do Sul, né? E acabou o processo foi o mesmo, né? A Ossétia do Sul, que era um território georgiano, ela tem uma população de maioria russa. Essa população, então, fez um plebiscito. Esse plebiscito foi apadrinhado pelo Putin, e o plebiscito determinava que a Ossétia se separaria da Geórgia e se anexaria à Rússia. Então isso ocorreu na Ossétia do Sul. Nós tivemos o separatismo da Chechênia, do Daguestão, a tentativa, né, de separatismos dentro da Rússia.
E essa questão da Ucrânia, que ela merece um cuidado especial, porque desde 2013, 2014, que ali você tem tensões entre russos e ucranianos. E uma das coisas, né, Cíntia, que a gente sempre se propôs a fazer, eu acho que, como você mesma disse, né, nós não vamos requentar a notícia. A guerra está aí, está super explorada. O factual da guerra vocês podem acompanhar pelas diversas mídias, mas o que a gente quer analisar são as entrelinhas desse conflito. E eu começaria dizendo, não existe bandido e mocinho, né? Então a gente não pode dicotomizar a guerra dessa forma. O Zelensky é o mocinho que defende a sua pátria contra o mauzão Putin. Não. E também não é o contrário. O Putin é o bonzinho que está tentando livrar a Europa, a sua vizinhança, do mal neonazista. Também não é assim. Esse é o primeiro ponto. Não tem bonzinho, não tem malzinho. E a outra coisa, vamos deixar claro que esse é um conflito que ocorre, né? É um conflito intrasistema, porque tem muita gente dizendo que é o Zelensky capitalista e o Putin socialista comunista. Não, não é uma guerra intersistemas, né? Capitalismo versus socialismo. É uma guerra dentro do sistema capitalista, porque tanto a Ucrânia, União Europeia, OTAN, Estados Unidos são capitalistas, como a Rússia e os seus aliados também são capitalistas. A própria China. Dizer que a China é um país socialista no mínimo tá perdido, totalmente perdido, fora de qualquer compreensão de existência política e econômica. Então, esses dois pontos são fundamentais para a gente começar. Eu separei uma frase aqui que eu gosto, já tinha ouvido, eu fui atrás de quem tinha falado, que eu acho interessante, que diz assim, ó, a guerra é a política por outros meios, né? E a política é a economia por outros meios também, né? Do Karl Clausewitz, general do Reino da Prússia. Por que eu estou pensando isso, né? Por uma pergunta que a gente pode se fazer. Esse fato, né? O que virou notícia, foi agora 24 de fevereiro, ou seja, março, abril, não temos 2 meses ainda de guerra, né? Certamente, para a gente ter um distanciamento histórico, a gente está vivendo a guerra, a gente está, inclusive, tentando entender, porque a gente tem várias fontes de informação, né? Então, a gente tem a mídia oficial do Brasil, que pega informações de mídias oficiais também, ocidentais, né? Temos outras mídias que a gente não tem acesso, e isso que o Marcelo falou eu acho que é bem importante para a gente compreender qualquer coisa, né? Sem esse maniqueísmo do bem contra o mal, a gente assiste como se estivesse assistindo um filme da Marvel, né? Os bandidos, assim, virou um espetáculo midiático, todo mundo queria saber, se chegava na fila do pão, no supermercado, lá onde eu faço pilates, o povo tava, e todo mundo sabia a origem da guerra e tudo mais, né? Aí eu faço uma pergunta pro professor que já deu ali o contexto, 2 perguntas já para jogar para você. Primeiro, foi surpresa essa guerra? O início dessa guerra foi surpresa? Em que medida você, né, do seu ponto de vista, já analisando esses... porque no começo todo mundo ficou assim, o que tá rolando, né? Vamos atrás do que saber. Foi surpresa? E segundo, uma coisa também que eu vi, porque a gente fica entendendo, além de bandido e mocinho, a gente tenta entender a questão de países, né? Sempre lembrando, será que é a Terceira Guerra Mundial tem as mesmas características? Agora vamos fazer um bloco de países, o eixo nesse primeiro momento ou não, contra o mal, tem as mesmas características. E uma outra coisa também que você falou aí, a questão interna dos nacionalismos. Pra gente aqui no Brasil, estamos aqui em Santa Catarina, somos de outras partes do Brasil, na Rio de Janeiro, Brasília, a questão ser brasileiro está limitado às linhas geográficas, fronteiras geográficas. E lá, né, quando a gente ouve falar das diversas nacionalidades, desse caldo de cultura, muito antes da própria União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é uma composição de várias nacionalidades. Então, a questão nacional, inclusive tem esse nome, né, é estudada aí já há muito tempo, desde o início dos Estados Nacionais. O que a gente pode ver? Dá pra gente analisar essa questão? Porque tem russos dentro da Ucrânia, tem ucranianos dentro da Rússia.
Como é que é isso, né? Pra gente aqui, com a nossa cabeça, que são fronteiras. Muito bem colocado, muito bem perguntado. Essa é uma outra questão importante. Que, na verdade, eu percebi duas questões da tua pergunta. A primeira, que é um espetáculo midiático que já se falou muito mais do que se fala hoje. E a guerra está rolando. Está esfriando. A notícia está esfriando, mas a guerra está quente ainda. E a outra coisa, Cíntia, é mesmo essa questão nacionalista, que é algo absurdamente estranho para qualquer, eu diria, americano. Do Canadá até do continente americano. Até a Argentina, Chile, é algo muito estranho. Então vamos resgatar um pouco isso, né? Nós tínhamos ali formado, vamos fazer um recorte histórico, no século XVIII para cá, o que a gente chama de Império Russo. E o Império Russo, ele agregou diversas nacionalidades sob a influência, o domínio, a ingerência, né? O governo do czar, o governo czarista. Então você tinha o Império Russo. Quando você teve a Revolução Russa, o Império Russo ele passou a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E vários daqueles povos continuaram agregados ao território soviético, ao que era o antigo Império Russo, agora território soviético, sob o governo de Moscou. Então, Cíntia, tem um elemento aí que é muito importante, que vamos agora pegar da União Soviética para cá. Olha o nome, né? União das Repúblicas. A União Soviética, ela tinha 15 repúblicas. 15. A Rússia era uma república, mas você tinha a Rússia, que era uma república, você tinha Geórgia, Azerbaijão, Armênia, isso no Cáucaso, aí você tinha Ucrânia, Belarus, que é Bielorrússia, né, antiga Bielorrússia, a Ásia Central, com os países terminados em estão, né, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão, Uzbequistão e por aí vai. E você não tinha, Cíntia, não tinha. Isso era um país. Então veja bem, você tinha repúblicas dentro de um país. Então você não tinha fronteira. Então eu sou um russo e eu vivo em Moscou, mas eu quero ir para Kiev, na Ucrânia. Então eu vou. Eu quero ir para Donetsk. Então eu vou. Da mesma forma, ucraniano. Eu sou um ucraniano. Tem muito russo no Cazaquistão. No Cazaquistão, que é um dos territórios menos povoados do mundo. Então você tinha uma circulação, guardadas as devidas proporções. Imagine que você não tem nenhuma restrição em sair de Santa Catarina e ir para o Paraná. Era isso. Eu vou a Curitiba toda semana. Então era isso que a existência da população da União Soviética. Inclusive, Cíntia, vale destacar, quem criou a República Popular Socialista Soviética da Ucrânia foi o Stalin. Então ele dá o status à Ucrânia de um território federativo, assim como foi a Bielorrússia. Então você tinha repúblicas, porque são nacionalidades, dentro de uma grande federação, que é a União Soviética. E quando a União Soviética se desfaz, cada uma dessas repúblicas se assume independente. Então, a Azerbaijão, Geórgia, Armênia, Ucrânia, Belarus, todo mundo foi se tornando independente. Independente. Estônia, Letônia, Lituânia. Foi todo mundo se tornando independente. Inclusive, a Finlândia, ela era do Império Russo. A Finlândia tanto é que tem o livro Rumo à Estação Finlândia, sim. Que é por onde Lenin entra e comanda a Revolução. A Finlândia era da Rússia, a Finlândia era território russo, era uma outra nacionalidade, mas estava sob o governo czarista. Então, quando vem a União Soviética, a Finlândia se separa e se mantém separada, mas a União Soviética agrega 15 repúblicas. Então, Cíntia, enquanto país, nação, a Ucrânia tem quase a metade da nossa idade. Porque a Ucrânia tem 30
anos. A Ucrânia se constituiu efetivamente como, não estou dizendo como povo. Como povo, a gente pode ir ao século IX. Século IX, quando se formou o Rus de Kiev. Olha o nome do território. Rus de Kiev. O que é Rus de Kiev? Kiev é a capital da Ucrânia. Rus é um termo usado por uma suposta população viking para identificar uma espécie de nobreza. E a palavra Rus virou Rússia. Então é como se você estivesse formando a Rússia com capital em Kiev. Por isso que se fala, ucranianos e russos são nações irmãs. E ainda podemos incluir a Bielorrússia. Então, o que é isso? Do Rus de Kiev nasceu a Ucrânia, nasceu a Rússia e nasceu a Bielorrússia. Então você tem a Rússia, a Ucrânia, que era chamada de Pequena Rússia. Ucrânia era Pequena Rússia. E a Bielorrússia, que é chamada de Rússia Branca. Esses três países, hoje países, teriam essa mesma origem, no Rus de Kiev. Ou seja, a nobreza russa de Kiev. Tá? Então elas estão muito, muito próximas. Tem então, línguas diferentes, mas devem ter línguas com origem, mesmo tronco linguístico. Sim, na verdade eles se entendem. O alfabeto é diferente. Eles se entendem. É como a Croácia e a Sérvia. Então eles têm... A língua é facilmente identificável de ambos. Tá? Então, o que são esses nacionalismos? São povos mesmo, são etnias, que muitas vezes têm até línguas diferentes, que conviveram sob o guarda-chuva do Império Russo, da União Soviética, e quando a União Soviética acabou, imediatamente se formaram 15 países. Mas dentro desses 15 países, existem tantas outras nacionalidades, que ou estão convivendo bem, ou estão adormecidas e tal, mas estão ali. Então a Ucrânia como país tem pouco mais de 30 anos. Ucrânia, Bielorrússia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, todos esses países, tirando a Rússia, todos os demais têm como país, como nação, 30 anos. Tá? A Polônia mesmo, a Polônia, tem 100 anos a Polônia. A Polônia comemorou em 2019 100 anos de existência. Então a Polônia se formaliza porque um pedaço da Polônia era russo, Império Russo. Outro pedaço da Polônia era Império prussiano, ou seja, era da Prússia, Alemanha. Então a Polônia tem 100 anos. Então ali você tem muitos países que têm uma existência como país-nação recente, mas que a história do povo é muito longa, mas que esteve sob a influência de uma outra nação, de uma outra casa nobiliárquica, coisas desse tipo. Então, por isso que você vai ter, Cíntia, ali, caro ouvinte, ali naquela região, é muito comum você ter muitos povos de um país vivendo em outro. É porque não eram países. É a mesma coisa que aqui, né, Cíntia? Florianópolis, Santa Catarina. Vamos imaginar uma coisa absurda. Santa Catarina virou um país. Santa Catarina vai ter um grande número de gaúchos, então brasileiros, né? Vai ter um grande número de paranaenses, paulistas. Guardadas as devidas proporções, é isso. Então isso aconteceu na União Soviética. A União Soviética acabou, nasceram, vamos colocar 14 novas nações, mais a Rússia, e você tinha ali uma mistura total de povos, portanto você vai passar a ter passaportes que antes não tinham. Eu preciso de um passaporte para sair de Santa Catarina e entrar no Paraná. Não, antigamente não tinha isso. E para a gente tentar entender um pouco mais, né? Além da Ucrânia e da Rússia, a gente está vendo assim, alguns países se correndo para apoiar um, para apoiar outro, outros assim, não vou me meter nisso, né? Sou amigo dos dois, ou não gosto de nenhum dos dois, né? Eu gosto de algumas coisas, não gosto de outras, né? Falando assim de uma forma bem simples, para o pessoal que está acompanhando a gente, né, entender. O que para você está no centro da questão, né? Porque assim, uma coisa diz, a Rússia entrou, nós queremos isso.
A Ucrânia diz, não, isso eu não dou, eu quero isso, né? Fala um pouco sobre isso e também já aproveito e contar um pouco, porque e a tal da OTAN? A Ucrânia pediu para entrar na OTAN, entra, não aceita. O que é a OTAN, quando é que ela começou, o que ela tem a ver com isso tudo, por que os Estados Unidos que se mete, tá lá do outro lado, tá se metendo nesse vespeiro, aí a União Europeia, a Ucrânia, eu quero fazer parte da União Europeia. Vamos tentar destrinchar um pouco isso daí. Ótimo. Então vamos lá. Eu vou tentar não me alongar muito, mas é uma pergunta que demanda isso, sim, né? Sim. Deixa eu tentar aqui. Bom, a gente começou esse nosso podcast hoje dizendo assim, não existe mocinho e bandido. Não existe, tá? Mas cabe aqui, Cíntia, um pequeno retrospectozinho. A gente não explica atualidade sem história. Você não vai explicar a tua vida, professora de letras, que foi funcionária pública, né? Pegando apenas a tua existência hoje, né? Você tem filhos, tem uma história, nasceu em outro lugar, né? Num determinado tempo, né? Teve uma formação. Então, não estou defendendo um lado nem outro, porém, vamos falar de real política. Quando a União Soviética acabou, o fim da União Soviética, ele trouxe, isso não foi uma coisa aberta, mas está nos arquivos, tanto de Washington quanto do Kremlin. Está nos arquivos. Você fez acordos. E que acordos você fez? A União Soviética vai acabar, mas é necessário que o Ocidente respeite o espaço russo. Porque a União Soviética acabou, mas a Rússia assumiu, né? É dado à Rússia, até do ponto de vista esportivo, a Rússia é herdeira da história da União Soviética. Então, tudo que aconteceu de 1917 a 91, a Rússia herdou. A Rússia herdou. Primeiro ponto. Então, quando acaba a União Soviética, você tem ali uma espécie de acordo, ou um compromisso, ou uma conversa mais velada, né? Não foi uma coisa tão explicitada, que era a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, Aliança Militar Anticomunista, antissocialista, ela não poderia... É uma associação militar. É uma organização militar. Uma organização militar. Curiosamente chamada Atlântico Norte, mas que foi para o leste europeu. Então, a OTAN, de forma meio que velada, né, não foi uma coisa explicitada e tal, não poderia ou não deveria, não seria prudente se estender em direção à Rússia. É isso. Mas isso não aconteceu em 1997, que foi quando se teve a grande expansão da OTAN. E lembra, Cíntia, que a OTAN foi criada por causa da Guerra Fria. A Guerra Fria acabou e a OTAN continuou. O Pacto de Varsóvia acabou, né? Que é a outra aliança militar socialista. Então a OTAN, na gestão Bill Clinton, inclusive com a Madeleine Albright, né, que morreu recentemente, que era a grande chefe da política externa estadunidense, a OTAN em 97 acabou tendo uma expansão muito grande para o leste europeu. E aí acabou recebendo Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia. Então, vários territórios e países que também, aí eu vou dizer, não muito sem razão, tinham receio de uma reviravolta russa. Porque foram países que sempre estiveram suscetíveis, sujeitos a um avanço russo, né? Tanto é que a Rússia anexou a Letônia, Estônia e Lituânia em alguns momentos da sua história. A própria Polônia, que era um território russo, né? A Finlândia, que era russa. Então você tem uma expansão da OTAN. Vale dizer que não é a OTAN que convida oficialmente. É o país que pede para entrar na OTAN. Então a Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia pediram para entrar na OTAN. E a OTAN aceitou.
E, Cíntia, entrar na OTAN não é uma coisa tão simples porque demanda também dinheiro. Não é assim, eu vou entrar na OTAN e pronto, estou protegida de qualquer ameaça. Não, você tem que pagar. Você tem que contribuir. Tanto é que o Trump, ele queria sair da OTAN. Por que ele queria sair da OTAN? Embora a gente tenha 1000 críticas ao Trump, o Trump foi um cara que teve uma visão de política externa dos Estados Unidos muito mais ponderada que os democratas. O Trump falou, por que eu tenho que ficar pagando, sustentando a OTAN? Quem está sustentando a OTAN é os Estados Unidos. Quem está sustentando a OTAN é um país que tem suas demandas. Ele ameaçou sair da OTAN. O Trump ameaçou sair da OTAN. Então, um país entrar na OTAN implica que ele tem que colaborar com a OTAN. Ele tem que, parte do PIB dele tem que ser destinada à OTAN. Vai para a OTAN. E a OTAN se expandiu. E aí o que aconteceu com essa expansão de 97? Quem estava no poder era ainda o Boris Yeltsin, e o Boris Yeltsin era um presidente muito titubeante, né? Tinha lá problemas de saúde, alcoolismo, e pegou uma Rússia muito detonada, né? Porque a transição russa, muito diferente da chinesa, foi aquela coisa, né? Atabalhoada, da noite pro dia os caras venderam tudo quanto foi empresa, aí vem desemprego, miséria, fome, prostituição, droga. E o Putin, em 99, quando ele assume, ele meio que bota ordem na casa. E o Putin começa a rever esse expansionismo da OTAN. E aí o Putin, ele vai alertar, olha, vocês estão já na linha vermelha. Daí para frente não dá mais. Tanto é que a Finlândia fez um acordo. A Finlândia poderia estar na OTAN. A Finlândia não é da OTAN. Por quê? Porque a Finlândia ela não quer ficar mal com ninguém. Então a Finlândia, tá ali na borda da Rússia. Da Rússia. Já foi da Rússia. Tá na boca da Rússia. E como é um país, digamos assim, mais desenvolvido, rico, e que nunca teve efetivamente identidade com a Rússia, então a Rússia respeita a Finlândia e a Finlândia não foi para a OTAN. A Finlândia não foi para a OTAN. Hoje ela discute. Agora, nesse momento, muito provavelmente vai ter um plebiscito para discutir para o povo definir se entra ou não para a OTAN. Então a Finlândia está apresentando, a primeira-ministra, que eu não lembro o nome, está apresentando isso, tá? Então a Finlândia não é da OTAN em respeito a essa conversa informal, digamos assim, entre essas duas lideranças grandes, a Rússia e o Ocidente. Então ela não entra na OTAN. A Ucrânia foi diferente. Mas, Cíntia, vale lembrar, tudo começou, essa confusão toda começou quando foi dado um golpe de Estado na Ucrânia, golpe esse incentivado por agentes dos Estados Unidos dentro da Ucrânia, onde se incentivou a queda do Yanukovych, que era o então presidente da Ucrânia. O Viktor Yanukovych, ele era pró-Rússia, A Ucrânia vivia aquela situação difícil, né? A Ucrânia estava numa situação bem complexa. A Ucrânia, então, ela... aquela crise, né, Cíntia, do leste europeu. Aqueles países até hoje têm problemas seríssimos. Armênia, Azerbaijão, Geórgia. A gente viu recentemente até um filme, né? Georgiano, da professora. Os caras vivem dificuldades econômicas. E são governos autoritários, né? Então, o Viktor Yanukovych, ele era o presidente pró-Rússia, e se incentivou manifestações anti-Yanukovych, né? E manifestações que assumiram um tom pró-Ocidente, pró-União Europeia e pró-OTAN. E desses três elementos, Ocidente, União Europeia e OTAN, o pior é justamente a aliança militar, que ao flertar com governos ucranianos, acendeu o sinal, a luz vermelha em Moscou. Então, a grande questão que está por trás dessa guerra é a aproximação da Ucrânia com a OTAN.
Eu sempre digo que C não faz história. C não faz história, mas o Felipe Nobre Figueiredo, ele tem do xadrez verbal, que a gente ouve toda semana. Sim. Até sugiro que vocês ouçam o xadrez verbal, Matias Pinto e Felipe Nobre Figueiredo. A gente já é ouvinte há 6 anos, basicamente, desde 2016, né? Estamos em 22. Sábado é dia de fazer faxina aqui ouvindo xadrez verbal. Quando não tem, a gente fica muito triste. Então, o Felipe Nobre Figueiredo, ele tem uma nerdologia sobre historiadores que ficam criando, que ficam elucubrando sobre caminhos diferentes da história. Então, por exemplo, o caso mais simbólico é se os nazistas vencessem a guerra, como é que seria? Então, a gente estava até uma vez acompanhando a série, que eu até não gostei muito, O Homem do Alto do Castelo, alguma coisa assim, né? Que era isso. Bom, então, o que eu estou dizendo? Esse C não faz história, mas a gente pode fazer um exercíciozinho especulativo, tá? Vamos fazer um exercício especulativo. A Rússia sempre alertou para a OTAN. OTAN deu... Esse é o seu limite. Pessoal, nós estamos falando de realpolitítica, tá? O mundo real é esse. Você faz política, você tem limites. E esses limites, quando não são respeitados, a gente acaba, muitas vezes, desembocando em conflitos armados. Então, a OTAN, que é uma aliança militar da Guerra Fria, ela não poderia, ela deveria, e a própria Ucrânia, eu não diria nem a Ucrânia, mas a OTAN, vamos tirar a Ucrânia disso, a OTAN, ela poderia estabelecer definidos os seus limites. Daqui para frente a gente não avança. Então a OTAN não vai avançar sobre a Finlândia, que na verdade, voltando a dizer, o país é que pede para entrar. Mas obviamente, você tem membros da OTAN que por debaixo dos panos fazem um convite. Mas é o país que oficialmente pede para entrar. Então, o limite é Finlândia, Ucrânia, Bielorrússia. Acabou. Tá? E na Ucrânia, em especial, até pela relação, Cíntia, super estreita que ucranianos e russos têm, a Ucrânia, ela, a partir dos protestos de Euromaidan é a praça, Praça Europa, que foi que levou à queda do Yanukovych, e que levou ao poder o Poroshenko. Isso na Ucrânia? Isso na Ucrânia em 2014. Então, em 2013, 2014, foram incentivados os protestos, o Yanukovych cai, assume um grupo e depois é eleito o Poroshenko, que é um nacionalista pró-Ocidente. Então, o que acontece? O sinal vermelho foi a aproximação da Ucrânia à OTAN. Foi isso. E o Putin tinha já alertado. A linha vermelha é essa. Vocês não passam dela. Não pode passar dela. E a Ucrânia, a partir de 2014, vem ameaçando ir para a OTAN. Vem ameaçando. Então, houve a intervenção russa, em 2014. Houve uma guerra mesmo. Só que aquela guerra se limitou a um conflito interno. É claro que a Rússia, ela participou indiretamente, armando a população russa do Donbás, de Donetsk e de Luhansk. A Rússia armou, sem dúvida nenhuma, os russos que moravam ali. Então você teve uma guerra mesmo. Tanto é que você teve um plebiscito ali. E a população de Donetsk e Luhansk, naquele plebiscito, aprovaram a independência da Ucrânia e a anexação à Rússia. Porém, os acordos de Minsk fizeram com que a Rússia recuasse. Então, o que foram os acordos de Minsk? Crimeia é russa, se reconhece como russa. Donetsk e Luhansk têm autonomia, mas são ucranianas. Isso é basicamente o acordo de Minsk. Basicamente é isso. E agora com Zelensky,
o Putin acusa a Ucrânia de voltar a flertar com a OTAN. Então, o Putin vai acusar o governo Zelensky de negociar com a OTAN. E a OTAN, eu brinco muito em sala de aula, o Putin perde a mãe, mas não perde a Ucrânia. Porque ela é um elemento pétreo na existência russa. Do ponto de vista, Cíntia, do ponto de vista da defesa russa, isso é muito importante que se entenda, do ponto de vista da defesa russa, a Ucrânia é pétrea, é fundamental. Eu vou fazer uma outra comparação aqui meio absurda. Vamos imaginar que o México resolva sair de qualquer acordo com os Estados Unidos e vire um país comunista. Vamos imaginar algo assim, né? Ou vamos imaginar que Rússia, Irã, China, Venezuela, Cuba, Nicarágua, eles fizeram um bloco militar. E vamos imaginar que o México tenha aderido a esse bloco militar. Vai dar ruim. Vai dar ruim, porque os Estados Unidos vão dizer, é uma questão de defesa, nossa, né? Não estão corretos. Sim. Mas isso é real política. A gente não pode imaginar que isso não vai acontecer. Isso vai acontecer. Então a Ucrânia, ela é um país independente. Independência esta que quem deu foi o Stalin, quando criou a República Socialista Soviética da Ucrânia. Tá? Aí ele criou. E vamos lembrar que o presidente Nikita Khrushchev entregou para a Ucrânia a Crimeia. A Crimeia era russa. Era território oficialmente russo. E por uma questão de estratégia, por uma questão de tá todo mundo no mesmo território, o que o Khrushchev fez? Ucrânia, vocês que são uma república ligadas a nós, podem administrar a Crimeia. Podem administrar. Está no território de vocês, é uma península de vocês. Então, Cíntia, voltando à sua pergunta, objetivamente falando, qual é o elemento central da invasão russa à Ucrânia? É o fato da Ucrânia ter flertado, ter estabelecido uma conversa mais estreita com a OTAN. Não é nem, Cíntia, a União Europeia. É a OTAN, que é uma aliança militar. Uma aliança militar, sim, vai representar uma ameaça para os interesses da defesa russa. Então o Putin disse, a linha vermelha foi quebrada. A linha vermelha foi ultrapassada. Então eu invado a Ucrânia antes que se concretize a ida da Ucrânia para a OTAN. Tanto é que nas conversas do Lavrov, que é o chefe da diplomacia russa, né, o ministro das relações exteriores da Rússia, e o governo ucraniano, o que se está em pauta? Primeira coisa, que a Ucrânia não pode fazer parte, ela tem que botar na Constituição dela, ela não pode fazer parte de nenhuma instituição militar estrangeira que não seja a Rússia. Mas na verdade hoje é nenhuma, nem da Rússia. Então ela não poderia fazer parte. Na verdade é um recado para a OTAN. Sim. Para a Rússia sair, hoje o Putin pede basicamente 4 coisas. Total reconhecimento da Crimeia como russa, reconhecimento de Donetsk e Luhansk como independentes e supostamente uma anexação à Federação Russa, e que a Ucrânia nunca participe de nenhuma entidade militar estrangeira. Eles dão um outro nome, mas seria um eufemismo. É isso. A Ucrânia não poderia participar de nenhuma entidade militar estrangeira. É isso. Sim. Então a questão é OTAN. Até porque, Cíntia, quando você... E você acompanha bem as notícias. Quando você ouve de fora, a Ucrânia vai entrar na União Europeia. Não é assim. Quais são os países que estão próximos de entrar, os mais próximozinhos de entrar na União Europeia? E que era supostamente é para entrar em 2025. Sérvia e Montenegro. Mas estão ainda assim muito distantes. Por quê? Porque você tem que fazer um rearranjo econômico no seu território, que é muito grande. Hoje, né, Cíntia, a gente, através do xadrez verbal, a gente ouve muito isso. Quais são os países que recebem mais verba da União Europeia?
Hungria e Polônia. E são os países mais eurocéticos, que é uma contradição que tem. Então a União Europeia, ela está muito com o pé atrás de aceitar... Eurocético, só explica pro pessoal aqui, que o pessoal pode... eurocético e eurocêntrico é diferente. Eurocético são grupos políticos e líderes políticos que são contrários à União Europeia e que até defendem que seus países se retirem da União Europeia. Tá? Então a União Europeia, ela está muito reticente, muito receosa da entrada de países do leste europeu na União Europeia. Eles estão receosos. Além do que, não é só um receio político, é também uma questão econômica. A União Europeia vai ter que ajudar esses países. E ela não quer muito arcar com isso nesse momento. Então não é assim, a Ucrânia quer entrar e vai entrar. Não é assim. Até, vamos imaginar, acabou a guerra, resolveu-se tudo, a União Europeia apressa para que a Ucrânia possa, inclusive, ter uma recuperação de guerra, se sensibilize e tal, e a Ucrânia entra. Pode ser, mas em condições normais, a Ucrânia estava muito distante de entrar na União Europeia. OTAN pode ser, União Europeia não. Então a questão central qual é? É a OTAN. É a OTAN ter a Ucrânia como um dos seus países associados. Seria isso. E pegando o gancho ali que você falou já, pegando a questão econômica, né, sem a gente se aprofundar muito, mas a gente sempre, olhando, né, assim, tem guerra, os Estados Unidos vai lá pro Oriente Médio, o que ele vai fazer? O que tem ali de riqueza, tanto na Ucrânia como na Rússia, né, que tem um impacto no mundo todo, que tem um impacto na Europa? A gente está vendo aí uma série de sanções, e são sanções, pelo que a gente tem acompanhado, muito diferentes do que foram as sanções na Segunda Grande Guerra, né? Que tipo de sanções? E a Rússia está pagando para ver, está recebendo sanção, mas eu também vou colocar sanção, né? Tem uma série de rearranjos, moeda, o dólar começando a sair de ser o centro do comércio mundial, né? O que a gente pode contar um pouco aqui, né, resumindo, né, o que as principais fontes de riqueza que a gente, inclusive o pessoal chama de commodities, né? O que tem ali, qual é o mapa da mina ali, o que tá ali, qual é a riqueza, como a gente falou. Se a guerra é a política por outros meios, se a política é a economia, tem grana, tem riqueza aí nesse buraco. Bom, então... A Ucrânia é um país desprovido de grandes riquezas. A Ucrânia, dentro da União Soviética, era a segunda principal república, a primeira era a Rússia, mas a Ucrânia não tem. Tanto é que você não tem Por que os Estados Unidos não mandaram soldados? Porque não tem interesse. A Ucrânia, ela é estratégica. A Ucrânia localização. Localização. Ela é muito estratégica para a Rússia. Ela tem uma relação mesmo com a Rússia de origem que é a mesma. Podemos dizer assim, como eu falei, do Rus de Kiev, que foi criado em 839, se não me engano, é século IX. Então eles têm uma identidade realmente muito estreita e antiga, sem dúvida nenhuma. Mas vale dizer que é a primeira coisa que a gente pensa, né? Qual é a grande riqueza que tem na Ucrânia? Nenhuma. Luhansk e Donetsk são áreas, podemos dizer que para os padrões ucranianos, ricas. Mas ricas assim, ali você tem uma concentração industrial maior, é uma área que você gera mais empregos, tanto é que por isso você tem muito russo. O russo migrou para lá, por conta de ter, né, o emprego, né? Porque ali você tem um parque industrial significativo, ali você tem a bacia do Don, né, do rio Don, então é uma área que tem recursos naturais um pouco mais desenvolvidos, mas a Ucrânia, ela é estratégica, principalmente a Crimeia. Ela é estratégica por quê? Porque a Rússia, pela Ucrânia, ela navega pela Crimeia, ela navega pelo Mar Negro e pode chegar mais rapidamente ao Mar Mediterrâneo. É isso, tá? Tanto é que nenhum país
quer correr um risco efetivo de entrar em guerra com a Rússia por causa da Ucrânia. Você pode entrar em guerra por causa do Irã, da Arábia Saudita, do Iraque, como já aconteceu, mas por causa da Ucrânia, não. A Ucrânia, ela não é esse país super... Inclusive, a qualidade de vida do ucraniano é bem reduzida diante da qualidade de vida nos padrões capitalistas do russo, do moscovita, digamos assim, do moscovita. Então não tem isso. Agora, quando a Rússia invade a Ucrânia, você tem que fazer alguma coisa e volta aquela velha política que a gente sabe que quem sofre é o povo. Mas os governos não caem por causa dela. O Irã, ele sofre sanções econômicas, e eu diria que muito injustificadamente, desde 79. Amenizou com o acordo nuclear, mas voltou um pouco agora, depois do Trump. Então, as sanções, elas afetam muito mais o povo do que o governo. Né? Por exemplo, o que acontece agora na Venezuela, que não tem nem só sanção. Na Venezuela você tem boicote, você tem sabotagem, você tem tudo ali na Venezuela, não defendendo o Maduro, mas entendendo melhor a Venezuela. Desde o Hugo Chávez se faz isso. Então, a União Europeia, Estados Unidos e outros países acabaram impondo sanções. Hoje, a Rússia sofre mais de 6 mil sanções. Mais de 6 mil sanções. Inclusive, muitos oligarcas russos, muitos magnatas russos, muitos homens da superelite russa que têm bens na Europa, Estados Unidos e vários lugares, eles estão tendo seus bens sequestrados. Recentemente a gente viu que no Mediterrâneo todo dia tem um super iate de milhões de dólares sendo recolhido para o porto de um país. Então, você tem hoje mais de 6 mil sanções sobre a Rússia ou sobre a população russa, que tem bens congelados mesmo. Então é isso. Agora, o que isso reflete em outros sentidos, né? A gente viu a queda do dólar, porque, por outro lado, como é que está sendo vista as atitudes da União Europeia e dos Estados Unidos? Como bravatas apenas. Como bravatas. Tá, vai impor sanções. Você vai impor... Se você impõe sanções ao Irã, e o Irã está aí, sobre a Venezuela, e a Venezuela está aí sobrevivendo, você vai impor sanções à Rússia e acha que isso vai resolver? Não vai. Claro, houve aí uma desvalorização do rublo, se verifica um processo inflacionário, mas o que o Putin está fazendo? Primeira coisa, parou de fornecer gás. Como é que você vai trazer gás para a Alemanha? Depende grande parte disso. Né? E o gás, Cíntia, assim, uma coisa é você transportar o gás pelo gasoduto. E tem como transportar por navio. Mas é uma mão de obra violenta transportar o gás por navio. Não é assim tão simples. Não é assim tão fácil. É uma engenharia violenta e o gás vai ficar... Com certeza o gás vai ficar mais caro. Muito mais. O que o Biden teve que fazer? Procurar petróleo na Venezuela. Voltou a conversar com Maduro. Preciso do seu petróleo. Você vende para mim? Porque a Arábia Saudita já falou, eu não te vendo. O Biden pediu para a Arábia Saudita aumentar a produção de petróleo. E o Mohammed bin Salman disse, não aumento, porque vai fazer o preço cair. Vai procurar em outro lugar. A Arábia Saudita, parceirona dos Estados Unidos, disse, não vou aumentar a produção de petróleo porque vai cair o preço. Procure em outro lugar. E o Biden botou o rabo entre as pernas e pediu para o Maduro, que obviamente vendeu porque precisa. Então, isso mexe. E aí, Cíntia, por isso que eu falo, não tem mocinho, não tem bandido. O Biden é o cara que referenda o governo absolutista da Arábia Saudita. O governo autoritário, um dos piores, um dos países mais violentos do mundo. E a Arábia Saudita disse não ao Biden. Por quê? Porque não era interessante. Aí o Biden tem briga com o Maduro, mas precisou do Maduro. O Maduro não gosta do Biden, mas precisou do Biden. Então fica a gente aí
nos botecos. Como se fosse uma questão só ideológica. Ficam os caras no boteco se matando por causa dos Estados Unidos e Rússia, e os dois não estão nem aí. E amanhã, se for interessante se aproximar, vão se aproximar. E até digo mais, se você tiver um país efetivamente socialista surgindo, vai todo mundo se juntar contra esse país socialista. Pode ter certeza. Então, como se percebeu essas bravatas do Ocidente sobre a Rússia, e sanções causam prejuízo? Causam. Mas nada que uma Rússia não resolva, tanto é que o Putin falou o quê? Olha, vou quebrar patente, e já está quebrando. Putin está quebrando patente, e ele pode. Vou estatizar a empresa estrangeira que tiver aqui, e ele vai fazer isso com a Samsung, pode fazer isso com o McDonald's, pode fazer isso com qualquer uma, vai quebrar a patente, vai nacionalizar e vai parar de vender petróleo e gás. Truca aqui que eu truco aí. Acabou. E vai parar de vender petróleo, vai parar de vender gás natural, e eu quero ver como é que eles vão fazer. Sem petróleo e sem gás natural. Então, respondendo, por um dos fatores da queda do dólar tá aí. Aí aparece o outro lado, que é a China. A China já negociou com a Arábia Saudita, com a Índia, já negociou em yuan. Em yuan. Que é a moeda da China. Que não é bem a moeda, né? A moeda chinesa, não sei se eu estou pronunciando certo, é o renminbi, algo parecido. Yuan é como se fosse uma unidade de medida, alguma coisa assim. Mas a gente fala yuan. A gente fala yuan. O mundo fala, é normal falar yuan, tá certo. Mas ela não é bem a moeda chinesa. Mas então, Cíntia, os caras estão negociando. Vai mudar a lógica a configuração dos impérios, digamos exatamente, assim. Isso já trincou. Já trincou há muito tempo. Tanto é que você teve o acordo de Irã, Rússia e Turquia, em Ankara, em 2017. A esse acordo, a China se aproximou. Então a China, ela é o avalista dessa guerra da Rússia. E muita gente fala, professor, por que a China não entra na guerra? Porque a China não entra em guerra. E muita gente fala assim, a invasão da Rússia à Ucrânia avaliza a invasão da China a Taiwan. Não, China não vai invadir Taiwan. Por quê? Porque a China tem uma coisa chamada paciência. A China, Cíntia, da Revolução Socialista Chinesa para cá, quantos países a China invadiu? Nenhum. Invadiu o Tibete. Não, o Tibete era dela. O Tibete era da China. Foi tirado da China. Ela retomou. A China não invadiu ninguém. Não invadiu. E ela não vai invadir Taiwan. Por quê? Porque o mundo pode voltar-se contra ela e ela não quer, ela não precisa. O que ela faz? Isola Taiwan. A China negociou. Quem tirou Taiwan da ONU? Estados Unidos. E quem fez os Estados Unidos tirar Taiwan da ONU? A China. Mao Tse-tung, com o Nixon. Mao Tse-tung acenou com a possibilidade de uma aproximação com a China, com os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos, por conta da Guerra Fria, tirou Taiwan do Conselho de Segurança da ONU e reconheceu a China socialista, a China popular. A China levou os Estados Unidos a reconhecer a China. Olha só que loucura. Então a China não invade ninguém. A China espera. A China, eu sempre digo isso, os Estados Unidos têm uma política reativa. A China tem uma política propositiva. A China não vai assumir. A China vai apoiar a Rússia, mas não assume a guerra, porque a China não assume. Nunca assumiu. A China não assume a Coreia do Norte, mas a gente sabe que a China sustenta a Coreia do Norte. Mas a China não assume. Então, o outro flanco é esse. A China vem mordendo pelas beiradas. Ela vem mordendo pelas beiradas. Que foi o que ela fez com a América Latina e África. Quando houve o atentado ao World Trade Center, o George Bush criou a doutrina Bush, que é o combate ao terrorismo. Os Estados Unidos, Cíntia, ficaram 20 anos fechados no terrorismo. E aí veio o termo, Grande Oriente Médio, que são os países islâmicos, muçulmanos, do norte da África, do Cáucaso
do Oriente Médio, e mais o Paquistão, que está ali no subcontinente indiano, e a Ásia Central. Então os Estados Unidos jogaram toda a sua força no Oriente Médio, no Grande Oriente Médio, para combater o terrorismo, ameaçando, intervindo, estando presentes em países muçulmanos. E eles simplesmente fecharam os olhos para a África e para a América Latina. É quando a China percebe isso e avança com tudo. E ninguém fala disso na grande mídia. Ninguém fala isso. Ué, do nada a China se apresentou na América Latina e na África. Do nada, nada vem. Então por que a China entrou na América Latina? Porque os Estados Unidos cometeram a maior cagada da sua existência. A maior não, porque eles fazem tantas, né? Uma das maiores na sua existência, que foi: vamos combater o terrorismo. Terrorismo não se combate dessa forma, por quê? Porque as fronteiras são fluidas. O cara entra em qualquer lugar do mundo, como entrou nos Estados Unidos. Com certeza. Aí o que eles fizeram? Jogaram todo o peso deles, nesse combate ao terrorismo, que é no chamado Grande Oriente Médio, que vai do Marrocos até o Paquistão, pegando a Ásia Central e Cáucaso, se concentraram ali, abandonaram a América Latina. O que a China fez? Entrou com tudo. Abandonaram a África. O que a China fez? Entrou com tudo. Quando eu digo abandonaram a África, abandonaram a África subsaariana, e até mesmo parte da África, do norte da África, você tinha agentes americanos, mas você não tinha uma presença efetiva. Então a China foi entrando e foi comendo. Então a China, ela está aproveitando e está comendo isso aí. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Não tem como saber o que vai acontecer. Mas até aqui, o que se percebeu? Uma queda. Embora você tenha as bravatas, as sanções, os discursos virulentos, embora você tenha tudo isso, a população não vê nenhuma medida efetiva. As populações do mundo não veem medidas efetivas. Então quem é que aparece cada vez mais aos olhos do globo? É a Rússia se impondo e a China mordendo o mercado cada vez mais. Mesmo que se diga, né? A Rússia esperava que a guerra fosse mais rápida. A Rússia está tendo pesadas baixas. Está tendo. Mas, aos olhos do mundo, a Rússia invadiu. E ninguém tirou. A Rússia invadiu e ninguém tirou. Acabou. É isso que interessa pro espectador tradicional, pro espectador comum. Ele não está analisando, a Rússia teve pesadas baixas, tá tendo um gasto de guerra muito alto. Não, ele não está analisando isso. Ele tá analisando que a Rússia entrou e ficou todo mundo caladinho depois que a Rússia entrou. E ninguém falou mais nada. Pronto, é isso, tá? Então, até por uma questão machista, o Putin está saindo como o fodão do processo, o grandão do processo, enquanto que os outros se reduziram enquanto figuras públicas. E eu quero pegar a partir daí, né, para fazer uma transição para uma outra temática aqui também, que inclui isso, que é a questão cultural e, né, umas coisas que eu vou puxar aqui. Mas é importante, até o pessoal que já conhece a gente, né, sabe que, e foi importante o que você falou, né, é bom a gente saber o que está por trás disso tudo, quais os interesses, e estudar a história, né? Então, se a gente pensa assim, como é tudo agora no momento, você acha que tudo sempre foi assim, sempre foi o dólar que foi a moeda de troca no comércio mundial? Não, e se a gente pegar em termos de história, isso é muito recente, isso foi ontem, foi depois da guerra, da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra. Né? Minha mãe já tinha nascido, né? Ou seja, é ali, um respiro, né? Dentro de história. A gente sempre tem que analisar isso ao longo do tempo, né? Por isso que é importante, a gente estar falando aqui 2 meses dessa guerra, por isso que a gente está buscando, assim, a gente está dando um contexto, mas a gente está puxando questões que são questões
permanentes, né? Que são Sim. questões para a gente pensar, questão de fundo. Até eu acho que tem brecha aqui, depois a gente vai jogar nas redes, a gente quer saber de vocês sugestões de temas para a gente abordar, mas a gente sempre faz questão de trazer, né? Inclusive a gente tem alguns programas sobre a filosofia, sobre a sociologia, para pensar na questão ideológica, como isso é apresentado para a gente, como é que a gente compreende, quais as fontes, quais os interesses. Mas uma coisa que para a gente quem conhece a gente sabe, né? A gente é contra a guerra, né? Essa guerra não é uma guerra do povo, não é uma guerra do trabalhador, é uma guerra de interesses grandes, né? Mas de uma minoria, né? Então isso é importante sempre frisar aqui, reforçar, e pegando esse gancho aí ideológico, que a questão cultural está envolvida, né? Primeiro, né, até anotei aqui para falar, surgiu não só no Brasil, em outros, talvez até imitando outros lugares, se falou muito no início, até porque a imprensa oficial, né, como vem muita notícia requentada aí das próprias fontes dos Estados Unidos, né? Reuters e essas agências, né, de notícias ocidentais, e a gente sabe muito pouco de outra visão, mesmo que seja para fazer a crítica ou não, mas a gente não tem essas fontes. E aí começou um processo de russofobia, de cancelamento da Rússia, né? E aí tem mas é tão ridículo, né, que é difícil até assim, você vai cancelar, tá, suponhamos, você não gosta da atitude, por pior que seja, né, do Putin, né, ou do Zelensky, aí você vai cancelar a história russa, do Dostoiévski, que está fazendo 200 anos, do povo russo, né, que é muito antes disso, da cultura riquíssima. Aí você teve evento de 200 anos do Dostoiévski, né, da morte, né, dele. Não, do Nascimento, né? Nascimento. Do Nascimento, isso, da obra. E agora? Não me lembro. Não, acho que é Nascimento. Nascimento, né? Do Dostoiévski. Porque estava contra o governo da Rússia, né? Gente mudando prato de restaurante, deixando de ser estrogonofe. Que foi uma jogada de marketing do restaurante. Do restaurante. A outra, daquele drink, o Moscomilli, virou Kiev Milli. O negócio é tão ridículo, né, que dispensa comentários, né, mas inclusive a gente depois no final aqui, quando falar na parte das dicas culturais, né, na literatura russa tem o balé, tem uma série de questões, né, que é interessante para a gente conhecer. Eu já inclusive ouvi falar de pessoas que foram à Rússia que o povo russo, né, eu não sei se de Moscou, né, porque também não dá para generalizar, a língua é muito diferente, mas tem uma coisa muito parecida com o brasileiro, tem uma simpatia muito próximo da brasilidade, já me falaram isso, né, não sei, né. Então eu queria pegar por aí, para a gente agora já fazer uma análise dessas questões culturais, da nossa relação com essa história cultural da Rússia, o balé, inclusive aqui em Joinville, Santa Catarina, tem uma filial do Bolshoi, né, do balé Bolshoi, famoso balé Bolshoi. A Rússia e os países ali em torno têm uma presença forte em muitos esportes, como ginástica, que eu me lembro, né? Ginástica olímpica, fora a questão do futebol, que também está entrando nessa questão aí de participar ou não, né? Dentro disso. Então, esse é o primeiro aspecto. E uma outra coisa que eu queria também que você comentasse, já estou fazendo a segunda, eu me lembro, me corrija se eu estiver errado, que em 91, que foi a guerra do Iraque, foi em 91, né? A invasão dos Estados Unidos ao Iraque foi em 91. Então, era a dita que foi a primeira guerra assim, televisionada ao vivo. Sim. Só que era lá na televisão, né? Ao mesmo tempo que as bombas caíam, a gente via as bombas caindo ali na televisão e tal. Hoje, a internet é tempo real, né? Sim. Isso você fica sabendo de tudo. Só que tem o elemento da possibilidade de manipulação dos dados, tanto que circulou a grande, né, os jornais oficiais divulgaram
imagens de bombardeio, só que depois foram checar, era um jogo. Um jogo de videogame. Um jogo de videogame, né? Então, assim, aqueles conceitos de pós-verdade, fake news, vem tudo à tona nesse caldeirão aí de manipulação e de bolhas de internet. Então, como é que é o momento que a gente está vivendo, né? Que isso é uma questão para a gente pensar sobre isso muito além dessa guerra, né? Uhum. Mas que a gente está vendo aí no frigir dos ovos aqui a quente, né? Fala um pouco aí sobre esses aspectos culturais, o que você quiser. Bem, eu acho até que a gente pode criar um quadro que é o Bizarrices. Porque a humanidade, ela tá tão absurdamente referendando o distópico que a palavra talvez mais sutil seja essa, né? Bizarrice. Até voltando à invasão americana estadunidense ao Iraque, em 91 não se justificava, mas o Iraque foi lá e invadiu o Kuwait. Não se justificava, mas tudo bem. Inclusive foi uma guerra que Rússia e Estados Unidos combateram o Iraque, né? Conjuntamente. Mas, por exemplo, quando em 2003 os Estados Unidos invadiram o Iraque, ninguém cancelou os Estados Unidos. Vamos cancelar a Disney. Vamos boicotar isso. Os Estados Unidos não podem participar de nenhum evento esportivo internacional. Ninguém boicotou os Estados Unidos. E aquela ali foi uma invasão condenada pela ONU, que não teve o aval do Conselho de Segurança e que vários países do mundo apenas verbalizaram contra os Estados Unidos. E agora a Rússia faz a mesma coisa. Então é para a gente ver como no mundo há uma subserviência muito grande a todas as ações e reações dos Estados Unidos ao que ocorre no mundo. Agora, qualquer outro que fale, que pense, que haja diferente do Império do Sun, ele é combatido. Então é de uma bizarrice muito grande, é ridículo, eu diria até escroto, você condenar a herança cultural russa, que é absurdamente rica. Dostoiévski, isso para ficar num nível bem simplista, no campo da literatura. Mas você vai... E aqui chegou ao Ocidente, porque tem várias coisas que a gente nem sabe. Que nem sabe. Mas a cultura russa, ela é de uma grandiosidade, ela é ela te leva a um processo reflexivo muito grande. Principalmente os literatos, que é onde a Rússia aparece com mais força, né? Mas a música, tem dança, a música, o cinema, a dança, teatro, pintura, escultura, tem muita coisa. Né? O Strogonoff é o cúmulo, até porque esse Strogonoff, ele já sofreu aí transmutações até chegar aqui. Batata palha no Strogonoff. Batata palha no Strogonoff, cogumelo, né? Cogumelo que se coloca. Isso não existe. Então você já globalizou o Strogonoff russo. Brasileirou, tá? Brasileirou até. Então, tava tentando lembrar, o que eu gosto, que a gente tem até a biografia dele, o Tolstói. Né, a gente falou do Dostoiévski, eu estou pensando aqui no Tolstói. No Tolstói, Tchekhov. Então, assim, é de uma escrotidão muito grande. O Vygotsky, dentro do campo da educação. O Vygotsky deu um salto fundamental enorme para se pensar. O Bakunin na área aqui da linguística. O Bakunin. Então, assim, não dá nem para comentar, porque é de uma imbecilidade, o sujeito tem que ser muito imbecil, porque a gente sabe que não está muito distante, né, por conta desse governo distópico que a gente tem também, mas é de um absurdo. Seria a mesma coisa assim, vamos lá, imagine que a Alemanha invadiu a Polônia. Então vamos boicotar a cerveja? Porque supostamente é alemã? Vamos parar de tomar cerveja? Vai ter um boicote de cerveja? Não vai, ué. Não vai. Então para com essa coisa estúpida que é você misturar o governo e as medidas que esse governo assume com toda a história do povo. Mas o Putin, Cíntia, uma coisa muito curiosa. Em 2015, o Putin falou de forma muito
muito ostensiva nos seus discursos de, já naquela época, uma suposta russofobia. E isso realmente vem acontecendo mesmo. Então você tem um incentivo ao cancelamento de tudo que vem da Rússia como algo negativo. Assim como aconteceu se fala com o islamismo e assim como a China. Sim, sim. Então você tem sim uma russofobia, uma sinofobia, uma islamofobia. Tem os Estados Unidos... é uma coisa que a gente chama de subliminar, né? Inicialmente, ela é bem escondida e ela vai ganhando força na medida em que se percebe que está reverberando bem. Então você tem isso mesmo. E eu sugiro aos ouvintes que tenham muito cuidado com isso. Imagine que o Brasil caia em algum momento... nesse flanco da política externa estadunidense, e eles vão começar o quê? A boicotar também a herança cultural brasileira, né? Por conta de um governo que não é bem visto lá fora. Essa coisa mais absurda, escrota. Basta hoje que a gente tem um governo que a gente tem que dispensa, a gente não arruma mais adjetivos de tão horrível que é na história. Mas isso não se confunde com o povo. Então, a gente nunca pode confundir o povo, a soberania que o povo tem que ter, a soberania que tem que se decidir o que vou fazer no meu território. Até porque os governos passam. Exatamente. E a história, a raiz, o povo, a língua, as etnias que o compõem estão presentes. Então, não faz o menor sentido. Acho que até fica aí pra gente pensar, de repente, um episódio sobre ideologia, trazendo conceito, porque às vezes também tem algumas divergências, né? O que se é inversão do real, se é consciência da base material, tem dois conceitos, mas de repente a gente buscar lá na filosofia, na sociologia, um programa para trazer um pouco sobre isso. Eu acho que está na ordem do dia, né? A gente tem os nomes, né, de fake news, né, pós-verdade, se fala muito fake news, mas isso não é novo, né? Nova forma... O Stalin fez muito isso. Não, e a própria... Algo parecido. E aí, assim, se a gente for pegar ao longo da história, como é que isso acontece, essa inversão, essa manipulação, esconder esses dados. Agora, a forma como isso chega para você, chega no seu celular, como se fosse uma coisa especial, isso é diferente, né? Porque a pulverização. Porque bem ou mal, e a gente sabe que a nossa imprensa é uma imprensa bem picareta, a nossa grande imprensa, a gente sabe que ela é picareta, mas bem ou mal, você tinha, quando a imprensa tem que divulgar algo, ela tem que ter um certo cuidado com as fontes. Bem ou mal, esse cuidado ela tem que ter. E hoje não. Hoje eu posso, no meu celular, produzir uma determinada imagem e compartilhar, dizendo, olha o que... Vamos lá, eu pego ali uma imagem e coloco 100 crianças decapitadas numa zona de guerra. E eu mando para os meus contatos, que vão repassando, e aquilo ali vira uma notícia de que é aceita passivamente por todos. E vamos imaginar que eu coloque, olha o que o Zelensky na Ucrânia ordenou que se fizesse, ou Putin na Rússia. E pronto, e tá feito, e eu não tenho responsabilidade nenhuma com isso, e eu acho que muito dificilmente vão saber de onde saiu aquela imagem. Então hoje as pessoas comuns que não têm responsabilidade com nada, acabam produzindo isso, e isso reverberado, para todo mundo. Então é isso que acontece, né? Com certeza. É isso que vai acontecendo. E eu acho que pra gente ir entrando nos finalmente, né? Não sei se você quer levantar uma hora mais. De programa. Uma hora aí, já temos um programa, né? A gente vai entrar aqui numas dicas culturais, né? O que a gente pode pensar, no que dá para assistir. A gente falou, né? Hoje a gente tem acesso, inclusive, a filmes aí pelos streamings da vida, né? Pelo próprio YouTube, né? A cultura de vários lugares, né? A gente não fica só refém do que passa na televisão, mais nem no cinema, né? Dicas culturais pra gente entender um pouco mais sobre esse caldo de coisas aí que a gente falou. Bem, eu vou sugerir, eu vou ser bem clichêzeiro hoje, mas clichêzeiro num bom sentido, tô até exagerando, eu vou ser bem tradicional. Tá. Eu vou sugerir o filme Doutor Zhivago, que é um filme que eu sou absolutamente apaixonado por ele.
É um filme muito bonito. É um filme que mostra a Rússia revolucionária, pré-revolucionária, a Rússia revolucionária, as dificuldades de se viver nela em plena guerra civil. Então, fica aí uma interpretação maravilhosa do Omar Sharif. Então, do Marcelo Mastroianni? Não, Omar Sharif. Não, é Omar Sharif, tá certo. Né? Então, fica aí essa minha dica. O Doutor Zhivago. Então já pegar aí uma carona. E Reds também, né? Porque aí são duas visões diferentes da Revolução Russa. Sim. O Reds. O Doutor Zhivago, que é um filme lindo, e o Reds também, que teve um impacto aí na minha vida. Eu sou muito apaixonado pelo Doutor Zhivago, pelo filme. Então o filme é um filme belíssimo, muito, muito bonito. Tem fotografias e imagens bem bacanas. E a história é muito bacana do Dr. Zhivago. O Reds, eu confesso que eu nunca fui muito apaixonado por ele, não. Mas eu sei que a Cíntia gosta. Sim. Mas no livro 10 dias. No livro 10 do John Reed, eu gostei muito do livro. O filme em si eu não curti muito, não, mas é porque o livro do John Reed, aí fica então a dica do livro. Isso. Fica a dica do livro. O livro é um livro tão bem escrito, que eu achei que o filme deixou um pouco a desejar. Mas assim, é um filme bacana. É um filme muito bacana. É claro que é romanceado, mas eu tô contando assim, teve impacto na minha... Eu assisti quando isso, né? Estreou no cinema. Eu tinha 16 anos, eu estava no ensino médio. No ensino médio não, né? No segundo grau, que não se chamava ensino médio. Sim. E o professor de história, estávamos estudando Revolução Russa, História da Rússia. Ele disse, vocês têm que assistir esse filme. Eu achei lindo, chorei, me marcou muito. Então eu tenho uma questão afetiva com o filme. O Dr. Zhivago, já assisti várias vezes, a trilha sonora é linda, a interpretação, mas são até visões diferentes também sobre a própria Revolução Russa. Então eu acho que é legal. E nessa ainda do filme, eu estava tentando me lembrar, que eu não lembrei o nome, ver se você se lembra, que a gente falando dessa coisa da guerra e da manipulação da guerra, que é um filme com Dustin Hoffman, que os Estados Unidos estavam passando por uma crise lá, tinha um escândalo na presidência, lembra? E aí ele foi contratado como cineasta para produzir uma falsa guerra. Lembro. Eu não me lembro desse... Depois a gente vai pesquisar e vai colocar aqui para vocês, mas é um filme fantástico. Mostra toda a manipulação, né? Criada até um herói, uma trilha sonora... E as pessoas acreditam, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, né? Pra gente discutir aí essa questão. Eu tô tentando lembrar o nome do filme, que é muito legal. Inclusive, tem uma cena desse filme que o cara fala assim... Mas o povo vai acreditar nessa história? Acho que é o Dustin Hoffman que fala... Ué, como não vai acreditar? Tá na TV? Se tá na TV, eles acreditam. Esse filme é muito legal mesmo. É um filme bem bacana. Depois vou procurar o nome aqui e colocar. Inclusive o Willie Nelson aparece nesse filme, ele faz a trilha sonora. E é na Albânia. É um conflito na Albânia que o presidente tem que falsamente intervir, porque a popularidade dele tá baixa e ele tem que ganhar as eleições. Tem uns escândalos de corrupção, né? É bem isso. A gente já viu esse filme por aí, né? Gente, lembrei o nome do filme que eu mencionei aqui no episódio. É Mera Coincidência, com Dustin Hoffman. E de livro, eu vou indicar um livro, Cíntia, que eu li. Eu li esse livro como livro de bolso, da Ed Ouro. Eu li esse livro, eu estava no ensino médio, mas foi um livro que eu gostei tanto. Esse aí eu ia dar uma outra dica, que era o Guerra e Paz, mas eu lembrei desse. O nome do livro é Ressurreição, do Tolstói. Tá vendo? Sempre temas assim, existencialistas, né? O Ressurreição, ele trata disso. Eu não quero falar mais nada, porque da ressurreição do ser humano, né? Do cara ele renascer, né? Estamos em Páscoa, né? Então renascer. Claro. Então eu fico essa dica, o Dr. Zhivago e o Ressurreição do Tolstói. E eu queria que você desse uma dica que tem a ver com xadrez, que eu não vou dar porque eu não vi. Mas você viu aquela série, você gostou muito, e como xadrez... Gambito da Dama. Não é o Gambito da Dama, né?
É, o Gambito da Rainha. Gambito da Rainha. Gambito da Rainha Dama é o nome certo da jogada. Isso. Mas a série é Gambito da Rainha. Gambito né? da Rainha. É muito realmente interessante. Eu não quero sugerir porque eu não vi. Gostei bastante. Mas eu sei que você gostou muito. E como tem o xadrez, se passa nos Estados Unidos. E finaliza na Rússia. Finaliza na Rússia. É uma cena muito bonita. É uma cena esse final eu vi. Boa dica. E eu ia também indicar que o pessoal procure os contos do Chekhov. Tá. Né? Já que a gente está trabalhando aqui na escrita, a questão dos contos, então é um marco também no conto moderno, né? Os contos do Chekhov, com aquela característica, né, de ser um soco, um nocaute. O Chekhov, ele é uma referência muito importante. Mas eu estava aqui pensando, a gente só está falando de coisas russas. E da Ucrânia? Né? Aqui no Paraná a gente tem uma colônia ucraniana, inclusive fomos visitar um parque na Ucrânia, trouxemos um ovinho, a questão do nascimento, tem uma questão religiosa, porque até meio ali tem um pouco das memórias dos ucranianos que vieram para o Brasil, né? A Clarice Lispector é de origem, né, ucraniana. O Paulo Leminski é de origem ucraniano também, né? Então a gente está falando dos russos e também a gente não falou dos ucranianos, né? Teria alguma coisa aí dos ucranianos que a gente poderia eu confesso que não conheço, eu acompanho a Ucrânia desde a União Soviética no campo futebolístico, mas no campo cultural, artístico-cultural não. Até porque, Cíntia, muitos ucranianos, olha só a proximidade deles. Foram para Moscou, muitos, outros vieram para o Brasil, foram para outros lugares. Sim. Então, vieram fugindo da guerra também. Muitos fugindo da Segunda Guerra Mundial, não era do domínio russo, né? Mas você não tem tão fortemente presente no Ocidente o que seria essa cultura ucraniana, mas volto a dizer, essa cultura ucraniana, ela se mistura muito ao elemento cultural russo. Inclusive, a Igreja Ortodoxa, ela tem uma forte ligação com a Igreja Ortodoxa russa, que a Igreja Ortodoxa ela é muito cefálica. Então você tem a Igreja Ortodoxa grega, a Igreja Ortodoxa polonesa, a Igreja Ortodoxa russa. Então a ucraniana ela se identifica, o ucraniano muitas vezes, com essa Igreja Ortodoxa, que está muito vinculada à Rússia. Então eu não teria de cultura ucraniana algo que pudesse chamar atenção. E vale destacar também, Cíntia, que um dos principais presidentes da União Soviética era ucraniano, que foi o Leonid Brezhnev. Ele era ucraniano, de nascimento. Inclusive é muito interessante porque a cara do Brezhnev é muito tipicamente ucraniana. E eu tenho um professor amigo meu, que é o professor Urtigão, que ele é muito parecido com o Brezhnev. Ele é de origem ucraniana? Ele é de origem ucraniana. Né? Mas, voltando à questão cultural, não. Eu teria russo, mas ucraniano eu não teria para indicar. Nem filme, não teria. Sim. Não teria. Então, temos um programa? Temos o nosso primeiro programa, que espero que todos tenham gostado. Ficam as dicas culturais. Isso. E a gente vai se encontrar a cada... A gente ainda está aqui, a periodicidade, por enquanto é um de vez em quando, que a gente quer se comprometer ao quanto antes, né? Temos aí outros programas juntos também, que é o Além das Palavras. Deem uma olhada ali no canal do YouTube, no nosso podcast tem muita coisa bacana, mas esse aqui é o primeiro episódio do Reverbera Humanas, que é o novo programa, temporada 2022, e já vou deixar um aviso aqui, né, Marcelo? Lá no nosso Instagram, nós vamos, tanto eu, na Oficina da Palavra, quanto o Marcelo lá no dele e do Reverbera, vamos abrir uma caixinha de sugestões, quando a gente for divulgar esse podcast aqui, de temas. Quer saber? O que você gostaria de saber? O que você gostaria de que a gente conversasse aqui? Porque aqui a gente em casa, no café da manhã, no almoço de família, a gente conversa de tudo, né? Aqui em casa vai de um extremo de futebol, de guerra, de política, de comida, né? De tudo a gente fala, né? Então a gente quer trazer isso aqui
para vocês compartilhar essas reflexões, né? Com o objetivo não só para os vestibulantes, a gente sabe que é importante enriquecer o repertório para a redação, para entender a prova, mas para a vida, para a gente se entender como ser humano, né, que está lutando aí por um outro tipo de mundo. É isso? É isso, Cíntia. Então, que todos sejam muito bem-vindos, que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. E teremos sempre novidades interessantes para vocês. E uma coisa que eu queria compartilhar bem rapidamente é que a gente tem aí um podcast cuja ideia, eu gostei muito, a Cíntia falou, de uma palavrinha, e eu achei, Cíntia, essa palavrinha bem legal, eu coloquei aqui nas minhas anotações. Então nós vamos falar sobre consumo. E quando a gente fala em consumo, é consumo de arte, cotidiano, política, esporte, saúde, porque a ideia do consumo significa você estar vinculado a algo, né? Você ter algo, ter acesso a algo. Então a gente vai ter aí um quadro muito amplo para que a gente possa trabalhar. Então a gente não vai ficar só com política, não é só história, atualidade, não é só história. Isso é um fio condutor porque não tem como tudo, pensar, né? É tudo. Então é isso, pessoal. Beijo a todos, bom período e até a próxima. Até a próxima, gente. Beijo grande.